Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Malaquias 3 e 4. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, Adon, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu Eical, templo. E ele certamente vem, anuncia Yahvé dos exércitos. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahvé ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. Eis que virei a vós outros trazendo juízo, muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quantos exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa, proclama o Senhor dos Exércitos. Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados vos desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia, me indagais, mas, de que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto estáis me roubando, e ainda ousam questionar, como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas, estáis debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, promete Yahvé dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão a Asher, bem-aventurados, porque a vossa terra será Caifetes, maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, reclama Yahvé. E ainda ousam indagar, o que temos falado contra ti? Tens comentado que é inútil servir a Deus, e murmuram, que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus, e por ficarmos orando e lamentando perante o Eterno dos Exércitos? Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal, essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesas. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahvé, conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num Sefer, livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como um memorial acerca dos que temiam Yahvé e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o tzadik, justo, e o rachá, maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Pois, com toda a certeza, vem o dia, em fogo ardente, mais que uma fornalha, todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira, e aquele grande dia vem se aproximando depressa, não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Todavia, para vós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos no curral. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés naquele dia que preparei, garante o Eterno dos Exércitos. Lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, deserto, para todo Israel, Yahvé prevalece. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o gado, grande e assustador dia de Yahvé.
E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com Cairém, desgraça. Apocalipse 22. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida que, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim, já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Breve estas profecias ocorrerão. Então, o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro, exortações e conclusão do livro. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça, quem é mundano, continue na impureza, mas quem é justo, firme-se na prática da justiça, e quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi, e a brilhante estrela da manhã. Advertências e bênção final. O Espírito e a noiva proclamam: vem, e todo aquele que ouvir responda: vem, quem sentir sede venha, e todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma, com toda certeza: venho rapidamente, amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Salmos 150. Aleluia, louvai a Deus em seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento. Louvai-o por seus grandes feitos, louvai-o por sua infinita grandeza. Louvai-o ao som de trombetas, louvai-o com harpas e cítaras. Louvai-o com tamborins e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com o clangor dos símbolos, louvai-o, altissonantes trombetas. Que todos os seres vivos louvem ao Eterno, louvado seja o Senhor, aleluia. Provérbios 31 versículos 25 a 31. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade, é otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria, e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes. Muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão, e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será honrada.
Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos, e suas boas obras, proclamadas à porta da cidade.